A paz de Cristo, meus irmãos, o Provive, Pastor Valério, cada um de vocês. Que coisa boa falar com vocês. Esses dias aqui a temperatura está mudando, né? Estamos começando a entrar na primavera, saindo do inverno. O inverno foi pesado. A temperatura estava variando bastante, né? Caía abaixo de zero, mas subia até 10 graus e a gente festejava quando fazia 10 graus. E bem difícil. Mas hoje eu estou festejando, a gripe acabou e eu estou festejando que a temperatura subiu, por ser no final do mês que a gente vai entrar na primavera. E hoje fez 17 graus. Imagina, 17 graus, irmãos, com sol. Eu saí na rua, eu tirei casaco. Agora tá à noite, né? Aí esfria de novo. Mas nós estamos bem, estamos alegres, Deus tem sido muito bom para conosco. No dia 10 nasceu o nosso primeiro netinho, filho do meu filho Salvo, né? E nós estamos muito alegres. A Morgana foi lá na Irlanda, perto daqui, chega 1 hora de avião, dá para ir lá. É onde meu filho trabalha, meu filho mais velho. E ela foi ver o nosso netinho e deve voltar no dia 20, né? E eu estou aqui, trabalhando, mesmo quando eu estava gripado, fazendo a obra do Senhor, porque coisa boa é poder falar do amor de Jesus, né? Eu estou acostumado aqui comendo mais massa, né? Lembra que na Tailândia eu comia muito arroz e tinha muita coisa doce lá, muito açúcar. Eles botavam açúcar até na sopa. Então, aqui é massa e queijo, né? Mais do que tudo. Tem outras coisas também, né? Tem legumes, mas principalmente isso. E a gente vai adaptando o corpo, né? E veio o frio, aí isso me pegou um pouco de contrapé, mas agora eu estou bem e estou em paz. Falar de Jesus Cristo, onde as pessoas estão cansadas de ouvir e já desistiram de, de, de prestar atenção, né, no cristianismo, isso deixa marca bem pesada mesmo, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu estou estudando o italiano, né, para poder aperfeiçoar dentro do idioma aqui, né, para que eu possa falar com mais fluência. Então, na escola onde eu estou, uma das professoras, ela ensina usando carta de tarô. Ela retira a carta e aí mostra a carta, né, a carta da morte, a carta da fortuna, ela vai mostrando, né, o louco, e ela arranca, ela coloca a carta, e aí dali ela tira o verbo, dali ela tira as ações. Observa que dentro do propósito dela, né, de ensinar o idioma, ela utiliza o que ela tem, e o que ela tem é a magia. Eu tenho uma preocupação muito grande em ver como transmitir o evangelho para pessoas assim. Também um grupo que estuda a Bíblia, e eu estou nesse grupo, né? E pregando o evangelho, eu tenho liberdade para fazer isso. É uma liberdade meio vigiada, né? Mas eu posso fazer isso. E eu fico impressionado, irmãos, como eles leem a Bíblia, mas não conseguem entender o que está dentro da palavra. E a leitura é logo desviada para pensamento da sociologia, da filosofia, da psicologia, e eles vão arrastando os temas sem perceber o essencial, que é a mensagem do evangelho, da salvação, da redenção, né? Do poder que salva o coração. E eles têm dificuldade de enxergar isso. Lendo, não consegue ver. E essa é uma realidade que eu tenho visto aqui num país pós-cristão, né? E algumas das pessoas que estudam conosco, e eu tenho estudado, levado estudo para elas, essas pessoas pensam que a Bíblia, a maior parte dela seria composto de mitologia. E aí eles pensam que são histórias antigas, não conseguem ver
o poder e a graça de Deus. Quando eu começo a falar do poder de Deus e do que Deus faz na minha vida e tem feito, aí eles tremem. É quando eu encontro a brecha no coração para poder entrar com o poder que transforma. Esses dias eu estava conversando com dois jovens e eu entrei na conversa deles, né, porque eles estavam conversando, não eram comigo, né, eu estava na parte de trás e eu escutei. E eles dizendo, né, se nós estivermos dentro de um programa de computador, se a existência aqui for apenas um programa de computador, nós nunca teremos condição de descobrir isso. E aí eu escutei aqui o Neves conversando e eu olhei para trás e falei bem assim, realmente, mas se a gente não tem condição de descobrir algo assim, seria bem interessante que quem programou, quem fez o programa e nos inseriu nele, nós seríamos peças desse programa, né? Seria bom saber qual a revelação que o programador tem para nós, o que ele tem a dizer sobre para que a gente foi criado, para que a gente existe e qual o propósito de estarmos dentro da programação que ele nos inseriu, já que nós fomos programados para termos ideias e buscarmos razão, a ponto de nós mesmos perguntarmos, será que estamos dentro de um programa? E aí eles começavam a conversar comigo, né? E eu vou assim, trazendo realidades, né, para chegar aos corações. Outra coisa são as pessoas que trabalham, né? Como as pessoas gostam de trabalhar. Elas trabalham todos os dias da semana, não tem folga, né? De segunda a domingo. Eu tenho vizinhos assim, né, que trabalham muito, mas muito mesmo. Então não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para parar e pensar sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o além. Estão envolvidos, tão envolvidos no projeto, né, de adquirir coisas que eles não têm tempo para pensar em coisas espirituais. E isso mexe com o meu coração. Eu ousei dizer, né? Será que Deus nos criou apenas para corrermos atrás de coisas e perdemos o essencial, que é o propósito dele na vida humana? Essas coisas me fazem pensar enquanto eu vou aprendendo sobre a cultura e aprendendo em que eu posso servir e como chegar aos corações. E eu tenho buscado caminhos, né, para poder falar da palavra, enquanto eu ainda não sou tão fluente assim no idioma, mas eu consigo conversar e acessar corações, porque Deus tem me permitido isso. E fala assim, Salmo 2 diz bem assim, por que os povos se agitam e imaginam coisas vãs? Aí no contexto é dito que os povos querem romper as ataduras, e essas ataduras são morais, né? Arrancar o que lhe freia, os seus freios para os seus comportamentos, porque a ideia de Deus é uma ideia do certo e de rejeição do errado, né? E eles querem poer as cordas que os ligam a Deus. E é isso que a sociedade tem feito, né? É uma ilusão. É uma ilusão porque isso é um plano vazio, né? Porque Deus, ele continua soberano e somos nós que estamos perdendo a vitalidade, a vida eterna, né? A qualidade de vida que Deus dá para aquele a quem ele redime. E essa redenção é uma oferta que pode ser respondida por fé. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, suscitar fé no coração das pessoas para que elas creiam e entendam e assim recebam o que nós também recebemos, que é a salvação e o cuidado de Deus, né? E eu queria mandar um abraço para vocês. Eu estou muito alegre de que vocês continuam comigo, continuam apoiando, orando e seguindo conosco. Um grande abraço para cada um, irmãos. Deus abençoe. Pastor Valério, eu não sei dizer a alegria, né, do meu coração de sempre poder contar com você. Dê um abraço em toda a equipe, né, toda a igreja, no pastor, né, que todos recebam o cuidado de Deus. Deus seja com vocês. Amém.